Fala aí, gurizada do Inter, tudo certo com vocês? Bom, amanhã, dia importante, jogo do nosso Colorado contra o Fluminense, jogo de volta pela Copa do Brasil. Nós, no último jogo aí que teve contra o Fluminense, tomamos 2-1 aqui em casa, né? Aquele jeitão, tenso, até comentei com vocês aqui no YouTube, fiz um videozinho lá falando um pouco sobre o jogo. E cara, assim, ó, alguém, eu não tô falando assim, ó, algum colorado, porra, é impossível. Algum colorado acredita que o Inter tem chance de ganhar, de passar do Fluminense? Alguém acredita nisso? Porque eu, cara, sinceramente, e eu não me acho menos colorado por dizer isso, tá? Eu, sinceramente, não acredito, tá? Cara, se tu for olhar os últimos, vamos lá, 3 jogos do Inter. Um empate com o Vasco, tá? Com o Vasco da Gama, isso mesmo, um empate com o Vasco da Gama. Aquele jogo lá que o goleiro do Vasco, Léo Jardim, foi expulso por fazer cera. Depois, a derrota contra o Fluminense. E depois, a derrota agora contra o São Paulo. E, cara, esses 3 jogos tiveram uma coisa muito em comum. Muito em comum, né, entre eles. Que foi que o Inter não jogou bosta nenhuma. O Inter não jogou nada. Nesses 3 jogos, o Inter jogou mal, certo? E isso sem contar também ali o jogo contra o Santos, que também foi um jogo bem mais ou menos do Inter, tá? Ganhou, mas jogou meio estranho, assim. Enfim, pessoal, eu olhando esse retrospecto do Inter, eu sinceramente não acredito, tá? Não acredito. Mesmo sendo um torcedor, mesmo sendo fã, eu tento ser um pouco racional nessa situação aí e, cara, sinceramente não vou criar expectativa, beleza? Eu acho que o Roger vai fazer o mais do mesmo, provavelmente vai vir com o Borré e o Valencia de novo. Eu acho que ele quer colocar em prática aquela formação dos 3 zagueiros, né? Acho que talvez, assim, possa dar certo, talvez. Uma chance mínima do Fluminense, sei lá, tomar um 2-0 e te passar. Mas, sinceramente, acho difícil, tá? Ainda mais com o Borré ou Valencia titulares, tá? Porque, cara, assim, ó, um e o outro estão muito mal, cara. 0 finalizações no último jogo, velho. É impossível, tipo... Como que tu vai explicar uma coisa dessa? Borré e Valencia, 0 finalizações. Os dois, somos 2 e dá 0 finalizações no último jogo, cara. E hoje eu vi uma estatística que o Valencia, ele não marca 15 jogos no Beira-Rio. Cara, que absurdo é esse? Tudo bem que agora o jogo de amanhã não é no Beira-Rio, mas... Caralho, eu não sabia dessa estatística, velho. Eu não tinha percebido isso. Há tanto tempo que o Valencia não faz gol. Enfim, a princípio amanhã é time titularaço, né? Alan Patrick, aquele Alan Rodrigues, que é o meio-campista novo que chegou aí no Colorado, provavelmente não vai jogar. Provavelmente não, ele não vai jogar porque não conseguiu, não conseguiram inscrever ele nessa fase aí da Copa do Brasil. Pelo que eu li, na próxima fase, se o Inter passar, ele consegue jogar. Mas o Inter tem que passar, né? O Inter tem que passar. O Inter de Roger Machado, Borré e Valencia tem que passar pelo Fluminense. Com 2-1 nas costas. Pois é, pessoal. Pois é. Como eu disse pra vocês, não tenho fé. Vou tentar ver o jogo, apesar de eu ter um compromisso amanhã. Não sei se eu vou conseguir ver o jogo, tá? Mas é certo que eu vou trazer ali as notícias pra vocês no pós-jogo. E... Agora falando sobre o Roger, se ele vai ser demitido ou não, cara, sinceramente... Não sei não, tá? Não sei não. E também vou ser sincero pra vocês, não quero que o Roger seja demitido, tá? É claro, dependendo de como for o jogo contra o Fluminense, talvez não tenha como sustentar o Roger, né? Digamos que o Inter tome, sei lá, um sapataço, um 3-0, um 2-0, mas tipo... seja espancado em jogo. Talvez o Roger caia, tá? Talvez. Mas eu sinceramente não gostaria. Porque, cara, assim, ó, os times brasileiros... No Brasil a gente tem muito essa cultura aí. No Brasil e América Latina. A gente tem muito essa cultura aí de, tipo... Caiu nas Copas, cai fora o treinador. Não presta, sai fora. E, cara, a gente sabe que o Inter, ele não dá... O Inter, ele não tem muito elenco pra competir em 3 competições, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não tem como, cara. Não tem como. Não é um Flamengo, não é um Palmeiras da vida, né? Pra focar nas 3 competições. Então... É claro, o time titular do Inter, eu acho bom, tá?
Acho bom o time titular do Inter, agora com o mercado voltando muito bem. Mas é difícil, sabe? É difícil. Eu acho que é difícil. Eu acho que é mais culpa da direção do que do treinador em si, tá? Porque, cara, assim, ó, vai analisar o passado do Inter recente aí. É sempre isso. O treinador, ele é demitido, trazem outro treinador, depois do Inter já ter caído nas Copas, e aí esse treinador faz um trabalho espetacular pelo Brasileirão, em reta final. É claro, não ganha o Brasileirão, mas faz um trabalho bom. E aí fica nesse ciclo. E aí vai. E estamos há, sei lá, 5, 6 anos aí nessa ladaia. Enfim, resumo da ópera, acho que o Roger não vai ser demitido. Se fizer um bom jogo contra o Fluminense, acho que não vai cair fora não, tá? Não tô nem dizendo de vitória, só de fazer um bom jogo. Agora, contra o Flamengo, cara, pois é. Apesar de eu ter a minha opinião de não querer que o Roger saia, eu acho que se a gente perder também, se a gente não se classificar contra o Flamengo, talvez o Roger caia, tá? Sendo sincero com vocês. Se for analisar o padrão do Inter é esse, então eu acredito que isso aconteça. Cara, aí que tá, né? Temos o Flamengo depois do Fluminense, né? Pela Libertadores. Deixa eu até ver que dia que é isso aqui, cara. A gente tem o jogo contra o Fluminense amanhã, aí depois sábado tem o Bragantino, e depois na próxima quarta, dia 13, tem o jogo de ida pelas oitavas da Libertadores. Cara, eu imagino assim, ó, se o Roger for demitido amanhã, a gente não tem a mínima chance de passar do Flamengo, tá? Eu particularmente penso assim, velho, não tem como. Não tem como um técnico interino, Vojvoda, que os caras estavam falando Tite. Acho que o Tite não vem, tá? Chance nenhuma do Tite vir. Eu acho que esses caras aí não conseguiriam arrumar o Inter tão pouco tempo, certo? Então, a minha análise é essa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, se inscreva. Um abração. Falou.